Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2023. E nesse segundo trimestre nós estamos estudando sobre os Salmos. Nós estamos estudando sobre o livro dos Salmos. E a lição de hoje, a lição de número 4, traz como tema: O bom pastor está comigo. E daí você já percebe que o texto base da lição de hoje, né, o salmo base da lição de hoje é o Salmo 23. Lembrando que você que precisa ter mais tempo para estudar, o ebdenfoco.com tem para você slides DVD prontos para serem usados. Isso mesmo, slides da EBD prontos para serem usados, para que você tenha mais tempo para preparar a sua aula estudando e não gastando tempo produzindo os slides. Você que gosta de ministrar com slides em PowerPoint, então o ebdenfoco.com tem para você os slides da EBD prontos para serem usados. São slides da revista CPAD, 100% da revista, imagens de qualidade e prontos para serem usados. Lembrando que esses slides também são editáveis, que você pode fazer aquela mudança que melhor se ajusta à sua necessidade na sua EBD. O conteúdo da assinatura tem os slides de adultos, os slides de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. E lembrando que os cursos diversos que nós temos são diversos temas da plataforma, de cursos que tem na plataforma, como por exemplo, pregação expositiva, introdução à teologia pentecostal, os 4 Cs da educação cristã, que é muito importante para o professor, Lutero e a Reforma Protestante, interpretação bíblica, que é muito importante para o professor, e nós temos também um curso sobre o livro de Salmos, especialmente para nós que estamos estudando o livro de Salmos nesse segundo trimestre. Muito importante você, aluno e professor, tenha acesso a este curso. Nesse curso sobre o livro dos Salmos, você vai aprender qual é o gênero literário dos Salmos, como fazer a interpretação de um texto dos Salmos, porque não é como se você interpretasse um texto dos Evangelhos, um texto normativo, né? É uma poesia. Então, como é que se interpreta uma poesia? Quais são as características da poesia judaica? Não é como a poesia ocidental, né? A poesia oriental tem traços muito peculiares, então é muito importante que você faça esse curso, o curso dos Salmos. Procure lá os cursos diversos e você vai encontrar uma série de cursos, incluindo o curso de capacitação para o professor e o curso do livro de Salmos, especialmente para você da classe de jovens. Então acesse o site www.ebdenfoco.com ou fale com a nossa equipe pelo WhatsApp 94DDD 984 092869. Vamos lá. Vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição, né, é um misto, né, do verso 1 e o verso 4 do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, o verso 1 e também o verso 4. Né? Esses dois versos, eles chamam bastante atenção, porque eles são base para duas perspectivas do Salmo. Né? Porque, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muita gente fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem esse i, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem duas outras perspectivas do Salmo, especialmente do verso 1, que são bastante interessantes. A primeira é, segundo alguns expositores, a ideia do Salmo melhor seria: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou o Senhor é meu pastor e não me faltará. A ideia é de que ele é tanto supridor, quanto ele é o próprio sustento, né?
Ele é tanto aquele que supre, quanto ele é o próprio suprimento. Por isso que diz, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Mas aí está falando do que ele faz, né? Mas aí no verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? O Senhor é meu pastor e não me faltará. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. A ideia do Salmo, então, é dizer que o que Deus faz e quem Deus é, né? E ele é o pastor que está presente, e ele é o pastor que supre as nossas necessidades. Resumo da lição: o Senhor Deus sempre supre todas as nossas necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo preenche. Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Ele é o próprio suprimento, né? Quando Deus está conosco, quando nós estamos na presença de Deus, nós não necessitamos ficar buscando coisas para nos satisfazer, porque Ele é a nossa satisfação. E quando nos falta alguma coisa que é essencial, Ele é o Senhor que provê. É Ele que provê o alimento, é Ele que provê o refrigério da alma. Tem em todos os aspectos que você pensar da vida do ser humano, Ele é o Senhor, Ele é o pastor. É Ele que supre a necessidade física de alimento, de proteção, de segurança, de saúde. É Ele que supre as necessidades da alma, da tristeza, tirando a tristeza, trazendo a alegria, tirando a depressão e trazendo o ânimo e assim por diante. Ele é o Senhor que supre Ele é o pastor que supre as nossas necessidades, e Ele próprio é o suprimento da nossa alma. Nossa alma precisa aprender a amar, a ter Deus como Senhor e pastor, a ter Ele pessoalmente como pastor, para que não seja uma alma ansiosa. O texto bíblico aqui colocado na lição é o Salmo 23, do verso de 1 ao 4, mas é óbvio, você vai ler o Salmo completo, né? Nós temos aqui os 4 primeiros versos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Nossa introdução. Nessa lição, estudaremos o Salmo 23. Veremos que a palavra-chave dele é confiança. Deus aparece neste salmo como pastor e o anfitrião do salmista. O pastor Luiz Saião diz assim, que o Salmo 23 é um salmo de louvor, e muito provavelmente Davi foi o compositor, e Davi louvou. Louvou por quê? Por que Davi louvou? Louvou porque Davi entendeu quem Deus é e o que Deus faz. E por isso ele colocou em Deus a sua plena confiança e louvou ao Senhor. Então o Salmo 23 é, de fato, um salmo de confiança. O Senhor é o meu pastor. Numa perspectiva onde as pessoas falam muito na coletividade, Deus é o nosso Deus, Deus é o nosso Senhor, o salmista ousou dizer que o Senhor é o seu pastor particular. Fala de uma intimidade pessoal, de um relacionamento pessoal com Deus. Eu vejo que é muito interessante, inclusive eu vi, não me lembro quem foi o comentarista que fez essa observação, mas ele diz assim, que é muito importante quando o salmista faz essa observação de o Senhor ser o seu pastor particular, porque ainda que ninguém mais queira ser ovelha do Senhor,
o salmista quer ser ovelha do Senhor. Ainda que ninguém mais confie no Senhor, o salmista vai confiar no Senhor. E a ideia aqui é o seguinte, que o relacionamento com Deus, ainda que nós sejamos corpo, ainda que seja interessante e importante a convivência em comunidade, ter a sua congregação local, a sua igreja para fazer parte, o relacionamento ele é antes de tudo um relacionamento pessoal. Ele começa com um relacionamento pessoal e se estende para o relacionamento comunitário. Ele não pode ser um relacionamento apenas comunitário. Ele não pode ser apenas um relacionamento de congregação. O relacionamento de congregação deve ser resultado do relacionamento pessoal entre eu e Deus. O panorama do Salmo 23. Confiança em Deus. De autoria de Davi, o Salmo 23 é um dos mais queridos e declamados salmos da vida da igreja. A expressão "O Senhor é meu pastor e nada me faltará" está nos lábios da maioria dos cristãos. Essa expressão traz consigo exatamente o tema que domina todo o salmo, a confiança em Deus, né? Eu já falei sobre essa ideia, né, do tema principal, é a confiança do salmista no Senhor como seu pastor, o seu cuidador, o seu provedor e o seu sustento, né? Aquele que providencia e aquele que é a própria providência. Lembrando, né, como diz o comentarista aqui, o salmo mais querido e mais declamado pela igreja, segundo as juntas de missões, o texto mais lido pelos irmãos, pelos cristãos em regiões de perseguição, em regiões de intolerância religiosa, o texto mais lido é o Salmo 23, porque este salmo é um salmo de confiança e as almas abatidas, perseguidas, elas buscam neste salmo a inspiração para confiar no Senhor. Por isso, muitos cristãos que passam por momentos de estresse, ansiedade, angústia e depressão encontram no Salmo 23 consolo e descanso para a alma. Todo leitor atento percebe um ambiente de oásis que brota das letras do Salmo. Toda a alma cansada pode encontrar descanso nessa porção da palavra de Deus. Isso aqui é maravilhoso. Essa verdade, essa afirmação do comentarista é maravilhoso, né? É maravilhoso você pensar que na palavra de Deus você encontra descanso, você encontra auxílio para os momentos de estresse, de ansiedade, de angústia, de depressão. Você encontra, né, esse oásis brotando, né, desse texto, e não só desse, mas de vários outros textos bíblicos que refrigera, que traz alegria, que traz descanso para a sua alma, que traz paz para a sua mente, para o seu coração. É por isso que nós somos exortados pela própria palavra de Deus em lê-la, meditar nela. A palavra de Deus é muito poderosa, irmãos. Se nós tivéssemos o hábito de leitura da Bíblia constante, diária e meditação nela, certamente nós estaríamos livres da maioria dos problemas psicossomáticos, da maioria dos problemas emocionais, porque na palavra de Deus nós podemos sim encontrar descanso. Toda alma aflita, cansada, pode encontrar descanso na palavra de Deus. Assim veremos que o Salmo 23 traz duas imagens, a do pastor e a do anfitrião, né? O pastor, que é o meu pastor pessoal, o anfitrião, que é o que me recebe em casa, me dá abundância. A minha porção, a porção que ele me dá é abundante, é transbordante, e isso é resultado da sua graça e da sua misericórdia. A estrutura do Salmo 23, a imagem do pastor. A imagem do pastor no Salmo revela as atividades de um pastor com suas ovelhas no campo. Ele as alimenta e as satisfaz, guia e orienta, recupera quando machucadas, as protege diante do perigo, não as deixa sozinha, cuida dando-lhes conforto. No Novo Testamento encontramos nosso Senhor dizendo que suas ovelhas conhecem
a sua voz, pois ele é o bom pastor. Eu recomendo você dois vídeos de dois bons teólogos. Um é o do Rodrigo Silva, né? Bem antigo esse vídeo, ele ainda era bem mais jovem, né? O Rodrigo Silva, ele é um pastor e um arqueólogo adventista, né? Mas ele tem um vídeo muito bom explicando sobre o dia a dia do pastor, e um vídeo do pastor Luiz Saião explicando sobre o Salmo 23, perspectivas complementares muito interessante, né? O Rodrigo Silva fala como arqueólogo, né, e pesquisador das realidades dos tempos bíblicos, fala da vida, do dia a dia do pastor com as ovelhas, do quanto as ovelhas eram dependentes ou são dependentes do pastor, né? E o Luiz Saião fala, dentro dessa perspectiva, de como o salmista se via como uma ovelha diante de Deus, dependente de Deus, confiante em Deus, amando a Deus, tendo um relacionamento com Deus. As características do bom pastor mencionado por Jesus são as mesmas encontradas no Salmo 23. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Essa ideia é porque o aprisco, né, o lugar onde as ovelhas, o curral onde as ovelhas ficavam, né, o aprisco não é nada semelhante aos currais que a gente vê hoje na pecuária brasileira, nada semelhante, né? Era muitas vezes locais, né, de pedras, né? O pastor geralmente aproveitava algum lugar onde tinha pedras para ele fazer esse cercado, e só tinha uma entrada e o que era também a saída. E o pastor dormia na porta, porque se chegasse um animal feroz, ele ia, né, o único local de acesso era a porta, então ele teria que passar pelo pastor. O pastor coloca-se à disposição das ovelhas para protegê-las, né? É muito interessante, por isso Jesus diz: eu sou a porta. É onde eu estou que é a porta. É por mim que você deve passar para encontrar descanso. É por mim que você deve passar para encontrar refrigério, para encontrar a paz que a sua alma precisa. O nível profundo de relacionamento faz com que a ovelha reconheça o seu pastor, né? Que esse, aliás, é uma coisa que o Rodrigo Silva e o Luiz Saião vai falar nos seus vídeos, né? E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor, João 10:16. Que a ovelha, ela desenvolve um relacionamento tão íntimo com o seu pastor que, olha só que interessante, não adianta vender uma ovelha para outro pastor. Ela vai morrer de tristeza, de fome, sede, de depressão. Ela vai se negar a comer, ela vai se negar a beber, ela vai ficar triste porque ela não vai se acostumar com aquele pastor. É por isso que lá nas regiões do Oriente se costuma ver um adulto e uma criança pastoreando as ovelhas. Por quê? Porque essa criança será o futuro pastor, o futuro substituto. Por que isso? Porque elas precisam se acostumar com ele para a ausência do outro pastor. Porque se for um pastor só e esse pastor se ausentar, vai ter um problema sério, porque essas ovelhas não irão se acostumar, ela não irá seguir o outro, não irá ouvir a voz do outro. Por isso que Jesus fala que ele era o pastor, as ovelhas ouviam a sua voz, né? Na ideia, Jesus está dizendo assim que os meus filhos me reconhecem como seu pastor, como seu senhor, como seu protetor. Os meus filhos me reconhecem, me obedecem. Os bodes, os cabritos, os outros lá, os lobos, as feras, o mercenário, não reconhece. Pelo contrário, quando ouvem a voz do bom pastor, eles fogem, eles correm. Mas as ovelhas não, quando ouvem a voz do bom pastor, elas se achegam, vêm para perto, né? Então é uma conexão muito legal de você entender, e o vídeo tanto do Rodrigo Silva quanto do Luiz Saião vai lhe ensinar bastante sobre esse contexto do Salmo 23. A estrutura do Salmo 23, a imagem do anfitrião.
A imagem do anfitrião revela a característica provedora de Deus. No contexto do Salmo, Deus é apresentado como que oferece um banquete aos seus filhos diante dos que tornaram adversários e trabalharam para prejudicá-los, né? A imagem do anfitrião é a imagem da providência, né? A imagem da providência de Deus. O Deus que dá o melhor. O Deus que nos dá o melhor, sim. O compositor sabia bem dessa realidade, pois ninguém como ele a experimentou por meio de muitas conspirações no reino de Israel. Assim como bom anfitrião, o Senhor foi bondoso e misericordioso com o seu servo, recebendo ele e dando a ele tudo o que ele precisava. A plena confiança em Deus. Segundo tópico, o Senhor como pastor. No Antigo Testamento, Deus é visto como o pastor do seu povo. Gênesis 49 e 24 diz, né? Donde é o pastor e a pedra de Israel. Neste salmo, à luz da experiência de Davi em apacentar as ovelhas, o salmista recobra essa imagem de Deus como seu pastor, dizendo que ele o basta em tudo, né? Nós falamos sobre essas duas ideias presentes especialmente no verso 1, mas que se complementam em todo o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e não me faltará, né? Ele é o tudo. Ele é tanto o provedor quanto a providência. É importante que o crente receba as bênçãos de Deus, mas também receba Deus. Ame as bênçãos de Deus, mas também ame o Deus das bênçãos. Goste das bênçãos, mas também tenha um relacionamento com o Deus das bênçãos. O salmista percebia isso e exalta isso. O Senhor é o meu pastor e ele não me deixa faltar nada. Ele é o meu sustento. Eu não busco apenas os benefícios que ele me traz, mas eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença me satisfaz. Isso é relacionamento pessoal com Deus. Deus é o supremo pastor do seu povo, e por ser assim, de nada sentiremos falta do que necessitamos. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4:3, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? O Senhor. Ele nos supre, guarda e sara as feridas de nossa alma. Ele está presente. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, nada vai me faltar, nada será para mim uma necessidade. Eu não viverei cobiçando coisas que não são importantes, desejando coisas que não são importantes, porque Ele me dá aquilo que é importante e Ele mesmo é o meu sustento. Ele mesmo é a minha paz, a minha alegria, o meu sustento. Diante do contexto atual, quem tem sido o seu bom pastor? A quem você tem se dirigido para buscar auxílio? Você pode afirmar que, como bom pastor, Deus o preenche por completo? Como está a sua vida, né? É importante a gente fazer essa observação. O professor pode conversar com seus alunos, porque é também em função do professor ajudar os alunos nessas questões pessoais. Por isso que é bom que o professor esteja capacitado, estude bem a Bíblia, faça cursos, se capacite para isso, né? Porque é importante, numa aula como essa, fazer essa pergunta, né? Fazer essa pergunta. O Senhor tem sido o seu bom pastor? Você tem buscado auxílio em quem? Quem você tem ouvido? Para quem você tem contado seus problemas? Aonde você está procurando descanso para a alma? Na TV, nas redes sociais, na pornografia, nas drogas, com amigos que não podem te ajudar em nada? Como você está resolvendo os problemas da sua alma, os problemas da sua vida? Quem está te ouvindo? Para quem você está contando? Com quem você está contando? O Senhor que trata a alma. Esses dois versículos, nesses dois versos, mostram como Deus preenche o interior do ser humano, deitar em verdes pastos e guiar às águas tranquilas,
remontam à ideia de quietude da alma, né? Deitar-me em verdes pastos. Eu não vou ficar ansioso pelo comer ou beber. Eu não vou ficar ansioso pelo meu sustento, porque o Senhor vai me colocar no lugar de fartura e guiar as águas tranquilas. Ele vai me conduzir à paz. Ele vai me conduzir ao sustento. Eu não vou precisar ficar por aí vagando. Isso é bom, essa aplicação é importante. Por onde, né, nós falamos agora há pouco, por onde você tem andado buscando satisfação, né? Você tem buscado, porque toda alma sente necessidade, que nós precisamos ter essa consciência e essa honestidade. Todos nós, da pessoa mais sábia à mais leiga, da mais rica à mais pobre, da mais intelectual à menos intelectual, da mais informada à menos informada, toda a alma humana sente necessidade de preenchimento. E quem está preenchendo o seu coração? Aonde você está buscando satisfação? Aonde você está buscando quietude para a sua alma? Aonde você está buscando refúgio? O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Por isso, no versículo 3, o salmista diz: refrigera minha alma, traz paz para minha alma, traz alegria para minha alma, tira a dor, tira o desespero, tira a tristeza, a angústia, traz aquela sensação de paz. Imagina você estar num sol quente, escaldante, que está quase dando um desmaio, e você chega numa sombra, num lugar onde está bastante refrigerado, ventilado, bem agradável, aquela sensação de descanso, aquela sensação de segurança, de alívio. É isso que o Senhor propõe para a nossa alma. E você está buscando esse refrigério aonde? Esse tratamento interior é tão necessário que o apóstolo Paulo fala disso em suas cartas, dizendo que o nosso homem interior deve se renovar dia em dia dos desafios exteriores, né? 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nós devemos nos preocupar com isso, estarmos fortalecidos no Senhor, na oração, na meditação da palavra de Deus, em bons relacionamentos na comunidade. Isso é substancialmente importante para uma alma saudável. Assim, cada vez mais que nos relacionamos com Cristo, temos a nossa vida interior renovada e, por isso, podemos testemunhá-lo em quaisquer áreas da vida, né? Então, lembramos, inclusive, do que Jesus diz para os fariseus, que eles lavavam o exterior primeiro e depois tentavam lavar o interior. E isso não funciona. Primeiro cuide, Jesus diz, primeiro cuide do seu interior, que consequentemente, aos poucos, o seu exterior também será cuidado. É óbvio que não pode cuidar de um e negligenciar outro, mas é assim que a vida funciona. Comece tratando os seus problemas internos, problemas da sua mente, da sua alma, da sua consciência. Trate isso na oração e na meditação da palavra de Deus, que o resto da sua vida, ou as outras áreas da vida, se ajustarão. O Senhor está conosco. Ser tratado pelo Senhor, ser tomado pela sua mão e descansar nele, não quer dizer que não passaremos por situações de perigo. Não significa que não atravessaremos os momentos dolorosos. Entretanto, o salmista tem uma visão realista da vida, sabe que o dia mau pode chegar e a qualquer momento, mas também sabe que o pastor não deixará em falta. Tu estás comigo. Matthew Henry diz assim, quando nós lermos esse texto, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz, nós devemos estar confiantes, porque a sombra de uma cobra não pica, a sombra de um leão não mata, a sombra de uma arma não fere, é só a sombra. É um vale da sombra da morte, é um vale de terror,
É um vale de preocupações, de perigos, mas não é um vale de morte. É um vale apenas da sombra da morte. E mesmo diante de uma situação mais grave, a promessa é: tu estás comigo. A certeza é: tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor e sempre estará presente. Que declaração de confiança! O pastor está na jornada da alma do salmista. Por isso ele sabe que, ainda que esse momento inseguro lhe cause lamentos, ele será consolado pelo pastor, porque o pastor está presente. Nosso Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas não deixaríamos de ter paz, porque a paz, a nossa paz, isso aqui é muito interessante, inclusive o salmista transparece isso no texto. A paz de quem confia em Deus não está relacionada às circunstâncias. Por exemplo, a paz que nós temos com Deus não está relacionada com tempos de guerra ou não. Não está relacionada com os tempos de perseguição ou não. A paz que nós temos com Deus é a paz que transcende todo o entendimento e está diretamente relacionada com a certeza do perdão dos nossos pecados e da nossa salvação. Nenhum outro perigo traz mais medo e preocupação ao ser humano do que o perigo da perdição eterna. E quando nós temos paz com Deus, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, esse medo nós não temos mais. Quem já experimentou o refrigério do Senhor em momentos difíceis sabe o quanto Ele é bom e cuida de nós. Precisamos desse refúgio. Permita que a letra, a beleza e a realidade espiritual desse salmo inunde a sua alma e, como ovelha do bom pastor, encontre refúgio debaixo do seu cajado, né? Nós temos essas duas figuras, nesses dois instrumentos, vara e cajado do pastor, que geralmente, segundo alguns especialistas, era uma peça só, né, que se transformava a vara e o cajado. A vara estava diretamente relacionada a afugentar os predadores e também corrigir as ovelhas mais rebeldes. E o cajado como resgate, né? O cajado como resgate. Terceiro tópico, a plena provisão de Deus. A impotência dos adversários diante da provisão de Deus. Verso 5. Saindo da imagem do campo para de uma casa, a expressão preparas uma mesa traz a ideia de um anfitrião convidar o justo para uma refeição Nela, os inimigos do justo estarão presentes. Estudiosos dizem que aqui aparece uma imagem da demonstração pública que um rei oriental fazia para honrar alguém na presença de todos, né? E nós temos aqui, nesse sentido, os inimigos estariam presentes diante da honraria do rei. Isso lembra um pouco o episódio de Mardoqueu, em que Hamã, o inimigo dele, teve de honrá-lo, né? Lá na história do livro de Esté, você pode buscar essa leitura para você entender. Hamã era um general do rei e ele nutria um ódio contra os judeus, né? Ele nutria um ódio contra os judeus. E por esta razão, ele procurou de todos os meios prejudicar os judeus. E ele encontrou em Mardoqueu uma resistência, porque ele queria ser reverenciado como rei. E os judeus não se curvavam diante de homens, não se curvam diante de homens, né? Eles preferem perder a cabeça do que se curvar diante de homens. Os judeus, depois de muito sofrimento com a Babilônia, né, de tantos cativeiros, eles passaram a serem extremamente resilientes e resistentes quanto a se dobrar, se ajoelhar diante de qualquer um que não seja Deus.
E quando Ramã passava, todos os servos do reino, eles, do rei Assuero, né, eles se curvavam diante de Ramã. Mas Mardoqueu não se curvava e ele tramou, né? Ele tramou o assassinato público, né, de Mardoqueu. Mandou inclusive construir uma forca. Mas a situação foi virando, né? Quando Mardoqueu teve a oportunidade de ser honrado pelo rei, né? O Mardoqueu descobriu uma trama contra o rei, alertou o rei, e então o Ramã, na sua tentativa de se gloriar, disse, o rei perguntou a ele o que deveria ser feito a um homem com tal atitude. Ele disse que deveria ser colocado no cavalo do rei, colocado um manto real e desfilasse com ele na rua da cidade para dar honra para ele, enfim, tantas outras honrarias. Mas Ramã pensava que era com ele, só que não era, era com o Mardoqueu. E foi isso que o rei ordenou que o Ramã fizesse, acompanhasse o Mardoqueu sendo honrado, né? E todos os inimigos dele teve que ver ele sendo honrado. Só você ler Esté capítulo 6. Então o salmo mostra Deus honrando o salmista, ungindo com óleo. Segundo os estudiosos, o óleo era um óleo perfumoso que representava hospitalidade e favor, e transbordando o cálice que simboliza a grande generosidade do anfitrião, né? Nós temos aqui, lembra lá de quando Jesus foi na casa daquele Simão lá, o fariseu, e aquela mulher veio lavar os pés de Jesus, derramou um unguento nos pés de Jesus. Jesus criticou aquele Simão, aquele fariseu, dizendo que, olha, eu entrei aqui e você não lavou os meus pés, nem colocou óleo na minha cabeça. Tipo assim, você não me fez me sentir bem-vindo em sua casa, porque a tradição era lavar os pés, né, como sinal de reverência a quem ele era o mestre, né, e ungir a cabeça com o óleo, dizendo assim, você é bem-vindo, essa casa é para você, tudo aqui foi preparado para você. E o Simão não fez. E aqui nós temos esta imagem, né, muito legal de esta pessoa chegando, o anfitrião recebendo, colocando óleo na cabeça dele e dizendo, você é bem-vindo, tudo que está aqui é para você, né? E ele diz, e transbordando o cálice, né, que simboliza a grande generosidade do anfitrião. O cálice na Bíblia, geralmente o cálice na Bíblia tem o sentido de porção, a porção da ira, porção, né, da abundância, né? Opa, quase não saiu abundância, né? Saiu, né? O cálice traz essa ideia de porção. E aqui, quando ele diz o meu cálice transborda, está diretamente ligada à mesa, né? Ele está dizendo que a minha porção, a porção que o meu pastor me dá, que é esse anfitrião, não é uma pouquinha coisa não, é muita coisa, é abundante, é muita coisa. E aí, claro, como diz o comentarista, simboliza a generosidade do anfitrião. O nosso Deus é um Deus generoso. O nosso Deus, quando nos abençoa, abençoa ricamente. É um Deus abundante. Lembre-se de que Deus já tratou assim conosco. Muitos pecadores com vidas destruídas já foram completamente restaurados por Deus e servidos por Ele com graça. Abundância de bênçãos espirituais e materiais sem medida. Isso aqui é realmente uma reflexão muito necessária. Quantos de nós, eu conheço amigos meus que eram pervertidos. Eu conheço amigos que eram escravos de drogas, escravos de bebida. Eu tenho um amigo que hoje ele é crente, um servo de Deus. Ele começava a beber
num bar mais chique do centro da cidade, e a esposa dele ia buscar ele naqueles bares mais chechelentos dos fim de mundo da cidade, rolando pelo chão, parecendo um cachorro. Liberto, hoje servo de Deus, liberto. Ele fala com emoção, com lágrimas nos olhos e a garganta e nó na garganta dessa vida que ele teve e da alegria de ser liberto. Quantas pessoas com vidas destruídas, quantas pessoas que estavam num beco sem saída e foram completamente restaurados. Ei, se você é uma dessas pessoas, lembre-se, o anfitrião, o nosso Senhor, nosso pastor, tem uma mesa abundante preparada para você. Sente à mesa com ele, se satisfaça nele, refrigere a sua alma nele, se alegre nele. Não olhe mais para o passado, não se entristeça com o que você passou. Alegre-se com o que o pastor, o nosso Senhor, colocou diante de você. Podemos afirmar que milhares de pessoas que outrora foram vítimas de palavras de morte, hoje contemplam uma realidade de bênçãos inimagináveis na presença de Deus. Bondade e misericórdias do Senhor. Aqui, como consequência de todo o bem que o Senhor fez com o salmista, ele chega à conclusão de que a sua vida será conduzida debaixo da bondade e misericórdia de Deus. A ideia de bondade aqui é graça e misericórdia. A cada dia experimentamos a bondade e a misericórdia do Senhor, o favor de Deus, né, que é graça, né? O que é graça? É Deus nos dando aquilo que não merecíamos, e misericórdia é Deus não nos dando aquilo que merecíamos. Então, olha que maravilhoso, que magnífico. O salmista compreendeu que graça e misericórdia, o favor de Deus para comigo, sem eu merecer, me acompanha. E a retenção da ira, do castigo pela misericórdia de Deus também me acompanha. Ou seja, eu sou alvo da graça, eu sou alcançado pelo favor de Deus que eu não merecia, mas não sou alcançado pela ira que eu merecia, porque Deus é misericordioso. Deus tanto me abençoa, quanto tolera, quanto perdoa, nesse sentido, as minhas falhas. E a ideia do texto bíblico é bastante interessante, a palavra, né? Bondade e misericórdia me seguirão. A palavra me seguirão não existe, né, no original. A palavra no original é me perseguirão, correrão atrás de mim, estarão insistentemente atrás de mim, ainda que eu rejeite, que eu tente fugir, mas bondade e misericórdia estarão atrás de mim o tempo todo. É a mesma ideia lá do Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor correrão atrás de mim, me perseguirão, virão atrás de mim. A graça e a misericórdia do Senhor virão atrás de nós. E olha só, se não fosse essa insistência de Deus, certamente nós já teríamos sido destruídos. Como o salmista tinha a convicção de que bondade e misericórdia seriam realidade por todos os dias da vida dele, essa realidade também é a nossa até a volta do Senhor Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é isso. Quão maravilhoso é saber que a graça e a misericórdia do Senhor estarão sempre conosco. Habitando na casa do Senhor. Portanto, o salmista esperava habitar na casa do Senhor por longos dias, ou por dias sem fim, ou todos os dias da vida, ou para todo sempre. Aqui a ideia é de servir a Deus por toda a vida. É importante notar isso aqui que o comentarista fala, porque no contexto mais imediato, óbvio, pode ser que Davi estava dizendo: eu frequentarei o templo todos os dias da minha vida. Mas a ideia mais recente, vamos dizer assim, a ideia mais geral para o contexto de igreja é de que o salmista se responsabiliza, né, se compromete em servir a Cristo, em servir a Deus o tempo todo. E aí esse deve ser o nosso compromisso, né? Nos responsabilizarmos, nos comprometermos em servir a Deus todos os dias da nossa vida. Nesse contexto, não há como olhar para trás depois de conhecer e experimentar o Senhor como pastor e anfitrião
de nossas vidas. É certo de que Ele é o nosso pastor, de nada teremos falta. Ele não faltará, Ele mesmo não faltará. Ele nos faz descansar, Ele nos conduz, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, nos faz descansar. Ele nos guia por veredas justas, por caminhos justos. E ainda que nós andemos no vale de sombra e morte, Ele está conosco. Ele nos coloca numa festa com abundância. Ele nos dá uma vida de abundância. Ele nos dá uma vida de uma porção rica, abundante da sua graça, da sua misericórdia. E a sua graça e sua misericórdia nunca se afastarão de nós. Como cristãos, anelamos por estar com Cristo para todo sempre. Por isso devemos perseverar para nos acharmos fiéis na ocasião de sua vida. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4,8: desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o justo juízo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a vinda do Senhor. É muito profundo isso que Paulo diz aqui. Todos que amam, que desejam se encontrar com Jesus, têm uma coroa preparada para eles. E a vinda do Senhor, os céus são para essas pessoas. Nesse caso, a melhor forma de fazer assim é estar em comunhão com outros jovens e demais irmãos na igreja local. Exercer a vocação como gratidão ao que Deus fez em sua vida e manter-se fiel a Ele em toda reverência e santidade. Confiarmos no Senhor, tê-lo como nosso pastor, tê-lo como nosso anfitrião. Essa é uma certeza que nós precisamos ter, e não precisamos correr atrás de satisfações mundanas, porque nada nos faltará. O Senhor nos suprirá toda nossa necessidade, e Ele mesmo é o suprimento. Nós devemos nos aperfeiçoar, vivendo em comunidade, na igreja local, exercendo nosso chamado ministerial, servindo a Deus e mantendo-se fiel a Ele. E através do nosso relacionamento experimentaremos a bondade e a misericórdia do Senhor. Nossa conclusão: temos um pastor que cuida de nós. Temos um anfitrião que nos agracia com um rico banquete espiritual. O dia a dia de nossas vidas nos impõe desafios bem complexos. Por isso devemos estar seguros no pastor que não nos falta, no anfitrião que é generoso para conosco. Temos muitas razões para, numa ocasião de sombra e penumbra, declarar: tu estás comigo. Sim, Deus está com você. Ele sempre esteve. Que o Espírito Santo seja percebido em cada metro quadrado em que habitamos. Tenhamos a certeza de que Deus nos providencia e Ele próprio é a providência. Bom, se você usa o slide na sua igreja, esse slide produzido pelo EBD em Foco, então tire uma foto e envie para nós. Envie pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso Instagram. Lembrando mais uma vez dos cursos diversos que temos, Os cursos diversos que temos disponíveis na nossa plataforma: pregação expositiva, introdução à teologia pentecostal, interpretação bíblica, Lutero e Reforma Protestante, os 4 Cs da educação. Professor, você tem que fazer esse curso. E o livro de Salmos, um curso sobre o livro de Salmos, especialmente para o professor e o aluno desse trimestre. Faça esse curso muito importante. Bom, então acesse o nosso site www.ebdenfoco.com ou fale com nossa equipe pelo WhatsApp 94984092869. Bom, lembrando do conteúdo da nossa assinatura, os slides de adultos, slides de jovens, os bônus com os slides de escatologia, mais de 40 sermões em PDF, curso básico de teologia e os cursos diversos, incluindo curso de capacitação para professores. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.